Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo, destinado ao Prof. Mate. Mas na verdade isso aparece, nos diversos concursos, tá? Muito bem, dentro da análise combinatória, dentro dos problemas de contagem, um problema interessante que aparece, tá? Aliás, deixa eu esclarecer aqui o seguinte, tá? Esse nome não foi eu que dei, tá bom? Porque há pouco fui questionado sobre esse nome, tá? O nome que você encontra com mais frequência, quer dizer, um nome mais acadêmico, é o princípio de Leclerc. Não sei nem se o nome é esse, porque é um alemão, tá? Eu não sei nem se a pronúncia é essa, tá bom? Então perdoe a pronúncia. Mas na minha opinião, eu acho que o nome que melhor se encaixa nesse princípio é exatamente o princípio da Casa dos Pombos. Eu acho que é o que mais se encaixa a ideia desse princípio, tá? Então eu vou tentar passar para vocês com maior clareza possível, o princípio da Casa dos Pombos. Maior clareza, evidente, que eu consiga, tá? É o chamado princípio da Casa dos Pombos. Muito bem. Também não é ideia minha, mas é quase hoje em dia um consenso que toda aula de matemática ela deve, de preferência, partir de um exemplo prático, partir de um exemplo para chegarmos à teoria, Isso é quase um consenso hoje em dia no estudo da matemática. Também não é invenção minha, tá, gente? Muito bem. Então, vamos ao nosso princípio da Casa dos Pombos, também chamado princípio das gavetas, tá? Eu fiquei imaginando duas situações, para tentar passar isso com clareza para vocês. Você imagine que aqui nós tenhamos a pontuação possível quando você joga um dado. Você sabe que um dado ele é numerado, os pontos nas suas faces são numerados de 1 até 6. Tá? Então nós teríamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui uma caixinha onde nós vamos registrar qual o valor, qual é o ponto que saiu no lançamento de um dado. Então vamos imaginar a seguinte situação. Eu estou lá jogando dado. E cada vez que eu faço o lançamento de um dado, cada vez que eu jogo um dado, eu venho aqui na caixinha e marco qual foi o resultado que eu obtive. Por exemplo, eu lancei para a primeira vez o dado, saiu 4. Então eu venho aqui e marco 4. Joguei a segunda vez, eu venho aqui e marco 2. Esse princípio, por incrível que pareça, ele é interessante, ele está dentro da contagem, ele está dentro do capítulo de contagem, mas na verdade ele se preocupa muito mais com a existência, do que propriamente com a contagem. Ele se preocupa muito mais em mostrar que aquela situação existe, do que mostrar, contar quantas vezes aquele fato ocorreu. Tá?
Então, a pergunta aqui, nessa situação do lançamento do dado, seria o seguinte: quantas vezes, né? Quantas vezes, no mínimo, quantas vezes no mínimo eu devo jogar o dado para ter a certeza que o mesmo resultado saiu mais de uma vez. Então veja, ele não está preocupado com contagem, ele está preocupado no seguinte: quantas vezes no mínimo eu devo lançar esse dado, eu devo jogar esse dado para ter certeza que o mesmo resultado saiu mais de uma vez. Olha, dá uma paradinha, rapidinho, né? E pensa o que você responderia, tá? Olha, repara, as nossas gaiolas aqui seriam exatamente esses quadradinhos onde eu vou marcar os resultados. E os nossos pombos seriam exatamente, né, os lançamentos. Eu posso ter um lançamento, 2 lançamentos e 3 lançamentos. E outra coisa que você deve estar atento é o seguinte: pode acontecer de eu lançar 2 vezes um dado e sair 2 vezes o número 3. Pode acontecer. Tá? Mas a gente não está preocupado aqui com a probabilidade de que isso aconteça. A gente está preocupado em garantir o seguinte: quantas vezes, no mínimo, eu tenho que lançar esse dado para que eu possa garantir, né? Olha, saiu 2 resultados, no mínimo 2 resultados iguais. Tá? Bom, uma boa maneira, uma boa estratégia para resolver esses problemas, eu chamo da técnica do azarão. Tá? A técnica do azarão. É você pensar, né, na pior das hipóteses, o cara azarado mesmo. Né? Bom, o cara azarado, o que iria acontecer com ele? Ele lançaria uma vez, digamos, saiu o 5. Bom, então vamos chegar aqui e vamos registrar. Saiu o 5. Aí ele jogou a segunda vez. Saiu o 1. Veja bem, poderia na terceira vez sair o 1 ou 5, mas você não pode afirmar isso. Então, a melhor maneira é a técnica do azarão, né? Que eu chamo de técnica do azarão. Joguei a terceira vez, saiu 6. Joguei a quarta vez, saiu o 2. Joguei a quinta vez, saiu o 3.
joguei a sexta vez, saiu o 4. Bom, então já joguei 6 vezes, né? Seriam os meus pombos. Meus pombos. Então, cada pombo que eu tinha ocupou o quê? Uma casa que eu destinei para ele. Agora não tem jeito, né, gente? Agora não tem jeito. Na próxima jogada que eu fizer do dado, ou seja, agora, quando eu for para a 7ª jogada, tá? Não tem como. Deverá sair um desses números. Não existe outro. Deverá sair um desses números. Então, com 7, vamos supor que saiu o 4. Com 7 lançamentos, eu posso garantir. Olha, no mínimo, há 2 resultados iguais. Tá? Simples o princípio, né? O princípio é simples. Certo? Agora, uma coisa que você não deve confundir. Tá? Não confundir o seguinte, a certeza. Tá? A certeza. Sempre tendo em mente a certeza. Eu poderia jogar 2 vezes e 2 vezes saiu o mesmo resultado. Tá certo? Isso poderia acontecer. Tá? Mas não é isso que a gente está interessado. A gente está interessado em garantir quantas vezes, no mínimo, eu devo lançar, né, para que aconteça o quê? O mesmo resultado saia mais de uma vez. Tá? Então, use aquilo que eu inventei agora, que é a técnica do azarão. Né? Pense sempre na pior situação. A pior situação seria sair um de cada vez. Então, 6. E aí, no 7º lançamento, com certeza vai haver 2 resultados, no mínimo. No mínimo. Tá? Uma outra situação desagradável, né? Muito desagradável, e eu passei muito por isso, né? Aliás, eu acho que a maioria, né, do pessoal que gosta de futebol passou por isso, né? Como a gente está falando aqui para o Brasil inteiro, os nomes mudam de uma região para outra. Aqui no Rio de Janeiro a gente chama de pelada, né? Jogar uma pelada. Lá na Bahia eu lembro que é baba. Vamos jogar uma baba. Agora, nos outros estados brasileiros, eu te confesso que eu não sei. Também existe o famoso racha, né? Vamos jogar um racha e tal. Então, essa é a situação que todos nós, ruins de bola, né, e que gostamos de futebol, passamos um dia em nossas vidas, né? É o seguinte, você tem 2 times de futebol, time A e time B. Tá? Cada time é composto por 5 jogadores. Quantos jogadores, quantas pessoas deverão se apresentar para essa pelada, para esse racha, para essa baba, para que eu tenha a certeza de que no mínimo um vai ficar do lado de fora. Vai ficar do lado de fora. Ou até a gente poderia pensar, se nós fôssemos, né, mais, vamos dizer assim, benevolentes, né, nas substituições.
se todos tivessem que jogar, se a gente fosse complacente, fôssemos mais amistosos, né? Quantas substituições deveria acontecer? No mínimo uma substituição. Quantos jogadores eu teria para ter que ter no mínimo uma substituição? Bom, todos nós passamos por isso um dia na vida, tá? Então vamos dizer que está lá. Chegou, tinha o famoso, né? O famoso para o ímpar. Então, foi escolhido lá um camarada para o time A. Em seguida, olha a técnica do azarão. São 2 tirando para o ímpar, um escolhe cada vez. Aí escolheram para o time B. A vez de escolher por time A. Então, escolhido para o time A. Aí vem a vez do B, escolhido para o time B. Time A, terceiro. Time B, terceiro. E a gente ficava torcendo para que não chegasse mais ninguém, né? Chegasse mais ninguém. Aí a vez do A, escolheu o 4º jogador dele. O B foi escolher o 4º jogador dele. O A foi, escolheu o último jogador dele, completou o time dele. E veio o B e completou o seu time. Aí não tem jeito, né, gente? O próximo jogador que vier, né? O próximo que chegar, certamente ficará o quê? Na reserva. Ele será o reserva. E aí o que eu falei? Teremos que ter 11 jogadores para que a gente possa garantir que no mínimo uma substituição vai acontecer. Se o pessoal for camarada, tá? E ninguém se machucar, a gente vai ter 11 jogadores. Certo? Então, tá aí mais um exemplo do princípio da casa dos pombos, um exemplo que eu vou buscar para vocês. Um exemplo também super clássico é o seguinte: você está numa reunião, né? Você está numa reunião e existe lá um certo número de pessoas. Quantas pessoas, no mínimo, devem estar presentes nessa reunião para que eu possa garantir que pelo menos 2 nasceram no mesmo dia da semana? Então você tem lá domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, as caixinhas, as casas, né, dos pombos seriam os dias das semanas. Os dias da semana, melhor dizendo. Tá certo? E as pessoas seriam os nossos pombos, né? Os nossos objetos. Então vamos usar a técnica do azarão. Lá na sala tem um certo número de pessoas. Quantas pessoas, no mínimo, deve existir para que eu possa garantir que 2 fazem aniversário no mesmo dia da semana, nasceram no mesmo dia da semana? Veja, pode acontecer
acontecer eu ter 3 pessoas e as 3 terem nascido num dia de domingo, tá? Mas isso é cálculo de probabilidade, não é isso que a gente está querendo. A gente está querendo o seguinte: quantas pessoas eu devo ter no mínimo para garantir, ter a certeza? Olha, aqui dentro tem 2 pessoas que nasceram no mesmo dia da semana. Então use a técnica do azarão, tá? Pense lá, você pegou a primeira pessoa, ela nasceu numa segunda. Pegou outra pessoa, ela nasceu numa quinta. Pegou uma outra pessoa, ela nasceu num sábado. Pegou uma outra pessoa, ela nasceu numa terça. Pegou uma outra pessoa, ela nasceu no domingo. Pegou outra, ela nasceu na quarta. Olha que azar, né? Pegou outra, ela nasceu na sexta. Certo? Bom, nesse caso, não tem jeito. A próxima pessoa que eu pegar, ela terá que ter nascido num desses 7 dias. E, portanto, eu terei no mínimo 2 pessoas tendo nascido no mesmo dia da semana. Então, qual é o número mínimo que eu devo ter? Eu devo ter um número mínimo de 8 pessoas. Uma para o domingo, uma para a segunda, uma para a terça, uma para a quarta, uma para a quinta, uma para a sexta e uma para sábado. 2, 4, 6, 7. Então veja, né, como o princípio é simples, né? Ele está enquadrado dentro do princípio de contagem, mas na verdade ele se preocupa mais com a existência, né? Porque a pergunta sempre é: quantas vezes eu devo lançar o dado, né? Quantos jogadores eu devo ter lá na pelada para ter certeza que vai sobrar no mínimo um, né? Quantas pessoas eu devo ter na sala para garantir que no mínimo 2 nasceram no mesmo dia da semana? Então, apesar de estar num contexto de problemas de contagem, mas ele se preocupa muito mais com a existência. E veja, eu particularmente, como eu falei no início do vídeo, tá? Eu acho o nome Princípio da Casa dos Pombos perfeito. Perfeito. Perfeito mesmo. Esse princípio, inclusive, me remete à infância também, quando a gente tinha lá, né, aquela brincadeirinha, né, dos coelhinhos entrando em São João, nas festas de São João, os coelhinhos entrando nas tocas, né? Então sempre ficava um coelhinho lá sobrando, né? Um ou mais, dependendo de quantos nós tenhamos, tá? Pessoal, isso não é uma forma científica, né? Científica não é bem o termo, não é uma forma acadêmica de apresentar o princípio para vocês. Não é uma forma acadêmica, não é uma forma acadêmica, matemática e tal, tá? Mas eu tenho a impressão que é uma forma bem simples, né, de mostrar como funciona esse princípio. Bom, gente, deixe seus comentários lá, são importantíssimos, são valiosíssimos os comentários. Eu sempre repito isso nos meus vídeos. É em cima do comentário de vocês que a gente vai melhorando cada vez mais os nossos vídeos. Vai buscando estratégias, vai buscando exemplos, vai tentando apresentar da melhor maneira possível, tá bom? Obrigado, até a próxima.